Continuando o nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos, agora o capítulo 2, versículo 6, onde Paulo escreveu: o qual recompensará a cada um segundo suas obras. E Emmanuel, o filósofo essencial do Espiritismo, comenta: a vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes que assumes para com ela. Honra aos títulos que procuras honrar, tratamento correto à conduta correta, dignidade ao que dignificas, experiência na pauta de tua escolha, instruções no nível que te colocas, confiança no grau de tua fé, distinção naquilo que te distingues, respeito em tudo que te faças respeitável, versão disso ou daquilo conforme os teus desejos, clareza ao que a limpes. Isso significa igualmente que, seja qual for a posição em que te situes, tens a resposta da vida na vida que procuras. É assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz em nosso caminho, será sempre salário moral de acordo com as nossas próprias obras. Por Paulo de Tarso, por Emmanuel e por Chico Xavier. Então, meus prezados irmãos, quando Paulo escreve no capítulo 2, versículo 6 da sua carta aos Romanos, ele diz que Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Olha a grandeza disso. E quando Emmanuel explica que a vida, ela exprime os desígnios de Deus através de suas leis. Não precisa de alguém ficar nos observando para poder nos absolver ou nos condenar diante de nossas atitudes. Isto são leis eternas que já existem desde que o universo começou. E estas leis assumirão para comigo o que eu assumo para com essas leis. Minhas atitudes são ações que me devolverão as reações concernentes àquilo que eu faço. Por isso, o universo vai honrar-me de acordo com os títulos que eu procuro honrar. Se eu honro alguma coisa, se eu uso a minha vida para honrar alguma coisa, honrar princípios, honrar sentimentos, emoções, eu recebo do universo a correspondente reação de honra ou desonra que eu tiver desencadeado em minha vida. O universo está observando o tratamento correto, a conduta correta. Então, a minha conduta correta diante de todos os acontecimentos de minha vida, o universo vai me devolver com a correção absoluta de acordo com os sentimentos que eu desencadeio. Ele me dará aquilo que eu dou. Da mesma forma, o universo vai dignificar aquilo que eu dignifico. Se eu sou alguém que dignifico a minha vida, as pessoas e tudo que está à minha volta, o universo vai me devolver dessa forma. Mas ele também me colocará na trajetória das indignidades que eu desencadeio na minha própria vida. Da mesma forma, as experiências que eu pauto na minha vida de acordo com as minhas escolhas me conduzirão a viver as experiências que minhas atitudes desencadearão na vida do meu próximo. Experiências boas com relação aos outros me farão viver experiências boas em relação à minha própria vida. Experiências ruins desencadeadas por mim na vida de outras pessoas irão me devolver a obrigatoriedade de conviver com experiências muito terríveis na minha própria existência. A instrução, o aprendizado, aquilo que eu aprendo será determinante para a minha vida, desde que eu coloque aquilo que eu sei em acordo com a forma que eu ajo. Porque às vezes eu aprendo muito,
Meu intelecto está rico de conhecimento, mas minhas atitudes são completamente diferentes. Eu sei que é bom ser bom, mas eu ajo de acordo com a maldade instintiva que também está presente dentro de mim. Mas a vida não vai me devolver de acordo com o que eu sei. Ela vai me colocar diante das experiências que eu realizo. E se eu abandonar aquilo que eu sei para agir de modo contrário, é desta forma que a vida vai me entender. A vida vai me devolver, de acordo com a minha fé, o grau de confiança que eu tenho na minha própria fé. Portanto, não basta para nós apenas falarmos de fé. É preciso vivenciar uma experiência de fé racional, uma fé compreensiva, uma fé equilibrada. Existe uma fé racional que faz com que eu compreenda que as forças divinas estão acima daquilo que eu quero e daquilo que eu desejo. Porque nem sempre aquilo que eu quero e desejo estão de acordo com a minha necessidade real. E as forças universais, sabendo de minhas necessidades reais, irão me dar de acordo com a minha compreensão de fé que eu tenho na própria força divina que está imanente em todas as coisas. O universo vai me devolver a distinção de acordo com aquilo que eu distingo. A minha distinção. Então, na minha vida, eu posso distinguir, colocar em evidência na minha vida amor, ternura, bondade e compreensão. Ou eu posso colocar em evidência, distinguindo a maldade, a maledicência, os maus sentimentos com relação a tudo, a todos, a tudo que me cerca. Então, a minha escolha em distinguir, em evidenciar o mundo à minha volta, vai me devolver também do mesmo jeito. A minha vida pode ter aspectos muito bons porque é aquilo que eu busco. Mas a minha vida também pode me obrigar a viver coisas muito ruins, porque é aquilo que eu evidencio, é aquilo que eu distingo em minha vida. Se eu distinguir e evidenciar o bem, a bondade e a beleza, é isto que vem para mim. Mas se eu ousar distinguir a maldade, é ela que voltará para mim. Ela me dará o troco daquilo que eu busco em minha mente. A vida vai me olhar de acordo com os meus olhos, que dizem respeito àquilo que eu respeito, em tudo que me faça respeitável. Eu tenho respeito pela vida, pelas pessoas. Eu respeito meus pais, eu respeito meus filhos, eu respeito as pessoas que convivem comigo, eu respeito a atitude dos outros, é assim que eu sou? Ou eu não tenho respeito por nada? Eu sou uma pessoa que não respeito a vida, que eu não olho com bons olhos aquilo que os outros fazem, eu desrespeito. Que eu sou uma pessoa que não tem empatia com os outros e faço questão de expressar a minha antipatia desrespeitosa. É assim que eu ajo? Qual é a minha escolha? Porque se eu tenho respeito e olho com empatia até mesmo as coisas que as pessoas fazem e eu não concordo, assim a vida vai me devolver. Mas eu serei profundamente desrespeitado, serei vítima de pessoas antipáticas, agressivas, moral e espiritualmente e até fisicamente, dependendo, que irão sintonizar-se com o meu orgulho. E este orgulho vai determinar a forma como a vida vai me devolver, através de uma atitude respeitosa dos outros para comigo ou através de uma tendência permanente a que eu seja humilhado e rebaixado, porque assim é a minha escolha. A vida vai estar observando a minha forma de agir com relação à versão disso ou daquilo. Isso ou aquilo. Aquela informação chega em mim, isso ou aquilo. Qual é a versão que eu vejo aquilo? Meus olhos são bons ou meus olhos são ruins? Ao comentar sobre a vida de uma pessoa, qual é a versão que eu tenho? Uma versão que eu enxergo aquela pessoa com ternura, com bondade? Ou é uma versão que usa o ciúme, o egoísmo, a maldade para poder expor a outra pessoa? Qual é a versão que eu uso?
O universo, as forças universais estão observando a conexão energética que eu tenho com a minha capacidade de evidenciar a minha versão. Eu posso ter uma versão boa ou eu posso ter uma versão ruim. Só que conforme os meus desejos, que direcionam a versão que eu vou usar sobre isso ou aquilo, as forças universais também vão me devolver com igual intensidade. De tal maneira que eu posso ser sempre conduzido para versões muito boas de como as pessoas me olham. Ou eu posso ser uma vítima, entre aspas, sempre, de versões negativas sobre tudo que acontece à minha volta. Porque de acordo com a forma como eu vejo o mundo me olhará, o mundo me verá. Ele fala de uma clareza que a limpes. O que seria isso? Clareza que a limpes é a maneira que eu busco clarear as coisas. As pessoas vêm com situações confusas, motivadas pelos piores sentimentos. E aí eu, como estudante do Evangelho, discípulo do Divino Mestre Jesus, posso clarear as coisas, colocar um pano úmido, jogar uma água fria, apagar o incêndio, clarear as coisas, dizer para aquela pessoa: calma, pense, não é assim. Provavelmente aquela pessoa que você está vendo agora com olhos tão ruins não agiu assim porque estava com a maldade. Ela agiu daquela forma porque ela estava confusa. Perdoe, clareie. Eu tenho que clarear as coisas. Eu sou discípulo do Divino Mestre e eu preciso aprender a clarear. Porque se eu não clarear as coisas, os outros, quando estiverem me vendo, também não clarearão para mim. Pelo contrário, eles tratarão de usar a minha energia que confunde, a minha energia que culpa, para poder também fazer com que eu me torne vítima aparente de coisas que confundem a visão que os outros têm comigo. Se eu tenho olhos bons, o mundo me verá com olhos bons. Mas se eu tenho olhos ruins que não clareiam, eu atraio para mim a escuridão da minha própria existência. É assim que o mundo irá me devolver. Isto significa igualmente que, seja qual for a posição em que eu me situo, eu já tenho a resposta da vida na vida que eu procuro. A forma como eu vejo a vida será a forma que a vida vai me ver. É assim que a dor ou alegria, a paz ou a inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz em nosso caminho, será sempre um salário moral, de acordo com as minhas próprias obras, de acordo com minhas atitudes, o universo agirá comigo. Porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu posso plantar o que eu quiser, mas uma vez que eu plante, serei obrigado a colher. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito grato por você estar aqui comigo.